Imagine por um momento que o céu se abre em um instante e um som ensurdecedor de trombeta sacode toda a terra. Milhões de pessoas desaparecem sem deixar rastro e, em meio ao caos, uma pergunta ecoa em cada canto do planeta: o que acabou de acontecer? Não se trata de um filme nem de uma teoria conspiratória. É a profecia do arrebatamento, escrita há milhares de anos na palavra de Deus. E o mais impactante é que não fala de alguém ou de algo distante. Fala de mim, de você, do nosso destino eterno. As Escrituras nos advertem que esse momento chegará quando ninguém o esperar, como ladrão de noite. O profeta Daniel, Jesus nos Evangelhos e o próprio Apocalipse descrevem sinais que hoje, neste exato momento, já começam a se cumprir diante dos nossos olhos. Guerras que sacodem nações, confusão espiritual que divide famílias, um mundo que a cada dia se afasta mais dos valores do reino. Tudo parece gritar que o tempo está se esgotando. E então surge a pergunta que parte o coração: estaremos preparados quando essa trombeta soar? Faremos parte dos que serão arrebatados para se encontrar com Cristo nas nuvens? Ou ficaremos presos em meio ao maior juízo da história? Isso não é apenas uma advertência, é um convite pessoal. Porque o arrebatamento não será um evento distante, será o instante mais decisivo para o povo de Deus. E o que as profecias revelam sobre esse destino é muito mais profundo do que muitos imaginam. Quando abrimos a Bíblia e deixamos que suas páginas falem com voz profética, descobrimos que o arrebatamento não é um mito nem uma metáfora poética. É um evento descrito com uma clareza surpreendente. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, escreveu: porque o Senhor mesmo, com voz de comando, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Não se trata de um símbolo, mas de uma promessa detalhada. O emocionante é entender que essa profecia não se limita a anunciar um fato, mas aponta para um destino. Cada palavra ressoa como um eco do coração de Deus, lembrando-nos que seu plano nunca foi nos abandonar em meio à escuridão, mas nos resgatar antes que a grande tribulação cubra a terra. E aqui é onde a emoção golpeia forte. Tudo o que hoje parece normal, os dias de rotina, as cidades cheias de gente, os mercados em movimento, as conversas cotidianas, em um instante se deterá, e o invisível se tornará visível. O próprio Jesus nos advertiu no Evangelho de Mateus que 2 estarão no campo. Um será tomado e o outro será deixado. Imagine essa cena. A rotina interrompida por um evento que muda a história para sempre. Você consegue sentir o peso dessas palavras? Consegue imaginar estar ali, perguntando-se se estaria entre os que se vão ou entre os que ficam? O arrebatamento não é um tema distante, reservado a estudiosos da profecia. É uma mensagem viva, uma advertência carregada de urgência. Cada sinal que vemos no mundo atual, conflitos, crises espirituais, nações em tensão, pulsa no compasso das profecias. E no meio de tudo, uma verdade estarrecedora. A sua posição espiritual naquele dia determinará o seu destino eterno. Deixe-me te perguntar diretamente: se o arrebatamento acontecesse hoje, você estaria preparado para fazer parte do povo de Deus que será levado para se encontrar com Ele nas nuvens? Não é uma pergunta para responder de forma leviana. É um convite para olhar dentro do coração, confrontar a vida que estamos vivendo e reconhecer o quanto precisamos da direção do Espírito Santo nestes tempos proféticos. Porque a verdade é que não se trata de frequentar uma igreja, nem de repetir palavras, mas de estar realmente em comunhão com Cristo quando a trombeta soar. E quero que façamos juntos algo muito especial. Escreva nos comentários esta frase simples de fé: Senhor, prepara-me para a tua vinda. Pode parecer um gesto pequeno, mas tem um poder enorme. Cada vez que alguém escreve isso,
não apenas confirma publicamente sua esperança nas promessas de Deus, mas também desperta outros que estão lendo, lembrando-os de que não estão sozinhos nessa espera. Esse ato, esse testemunho escrito, pode ser a faísca que acenda a fé de alguém neste exato momento. O primeiro lampejo desta profecia, que revela o destino do povo de Deus no arrebatamento, está nas palavras do próprio Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, ele descreve um momento em que o cotidiano será partido em dois. Dois estarão no campo. Um será tomado e o outro será deixado. Essa imagem simples, quase doméstica, contém um mistério que atravessa os séculos. Não fala de templos, de exércitos ou de reis, mas de pessoas comuns no meio de sua rotina, de repente separadas por uma decisão eterna. E aqui está o mais impactante. Jesus não dá nomes, não especifica quem é tomado e quem é deixado. Esse silêncio abre espaço para que você e eu nos perguntemos onde estaríamos nessa cena. Esse primeiro ponto nos revela que o arrebatamento não será um evento escondido em um canto do mundo, mas uma irrupção na vida real das pessoas, um cumprimento da profecia no dia a dia. O que parece seguro, o que damos por garantido, nossos planos, nossos costumes, até nossos relacionamentos, pode mudar num piscar de olhos. E o que determinará de que lado estaremos não será a aparência externa, mas a condição do coração diante de Deus. O que torna essa profecia ainda mais estarrecedora é que ela não se limita a um lugar ou a um povo específico. É uma advertência global. Jesus falou de sinais nos céus, de nações em conflito, de um mundo que se agitaria como nunca antes. E hoje, ao olharmos ao redor, vemos manchetes que parecem saídas diretamente das páginas da Bíblia. Guerras que ameaçam escalar, economias que podem ruir em poucas horas, valores espirituais que se diluem em meio ao barulho de um sistema cada vez mais semelhante à Babilônia profética. Não são simples coincidências, são lembretes visíveis de que as palavras de Cristo estão mais vivas do que nunca. O arrebatamento não será um evento local, como um terremoto que atinge apenas uma região, mas um impacto que afetará o mundo inteiro. Cada família, cada cidade, cada nação sentirá o eco dessa separação repentina entre os que são de Deus e os que não são. E aqui está a tensão mais forte. Milhões de pessoas pensam que têm controle sobre o seu futuro, que a segurança está em contas bancárias, em abrigos, em planos políticos, quando, na verdade, a única segurança verdadeira está em estar preparado para esse dia profético. A pergunta que ecoa é inevitável. O que acontecerá com um mundo que acordar no dia seguinte ao arrebatamento, quando milhões de crentes já não estiverem aqui? Se até aqui essa mensagem fez vibrar algo no seu coração, quero te convidar a um gesto muito simples, mas poderoso. Dê um gostei neste vídeo e compartilhe com alguém que também precisa ouvir esta advertência profética. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que talvez nunca tenha refletido sobre o arrebatamento ou sobre o destino do povo de Deus, mas que através de você pode receber este alerta a tempo. Não se trata de números nem de algoritmos. Trata-se de semear a palavra no momento exato em que outro coração está buscando respostas. A sua ação de hoje pode se tornar a oportunidade de salvação de alguém amanhã. O ponto mais impactante desta profecia é que ela não fala apenas de sinais externos ou de cenários mundiais, mas de um segredo espiritual que marcará a diferença no arrebatamento. A verdadeira preparação não se mede pelo que acumulamos nem pelo que mostramos, mas pela intimidade que temos com Cristo. Em Apocalipse, capítulo 3, Jesus adverte a igreja de Sardes: se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Esta é a parte que corta a alma, porque nos lembra que nem todos os que se chamam cristãos estarão prontos nesse dia. Haverá aqueles que confiam em sua religiosidade, em suas obras visíveis, mas que não guardaram azeite em suas lâmpadas, como as virgens prudentes da parábola.
Imagine esse momento. A trombeta soa, o céu se abre, e num piscar de olhos, os que permaneceram fiéis, os que guardaram sua fé como um tesouro vivo, são levados. Enquanto isso, outros, que pensavam estar seguros, descobrem que ficaram para trás. Essa é a revelação que mais abala o coração. O arrebatamento não será um espetáculo para ser observado. Será uma separação definitiva onde o invisível de cada coração ficará exposto. E essa certeza deveria nos estremecer, mas também nos despertar, porque ainda estamos no tempo de nos preparar. Ainda há oportunidade de assegurar o nosso lugar nesse encontro glorioso. E agora que percorremos juntos essas revelações proféticas, quero falar diretamente a você. Não deixe que esta palavra fique apenas no ar. Faça a sua, compartilhe, permita que outros também sejam despertados pela urgência do arrebatamento. Você tem o poder de estender esta mensagem com um único gesto. Curta, inscreva-se e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir a verdade antes que seja tarde demais. Pense naquele familiar, naquele amigo, naquela pessoa que você ama e que talvez ainda não tenha aberto os olhos para o que vem. Você pode ser a ponte que Deus usará para tocar a vida dela hoje mesmo. E permaneça muito atento, porque no próximo vídeo vamos revelar uma profecia ainda mais surpreendente que conecta diretamente com os dias em que estamos vivendo agora.